Você sabe se expressar? As pessoas entendem o que você diz? Olha, pode parecer até gozação, mas eu não estou gozando com a sua cara, não. Você até pode ser daqueles grupos das pessoas que sabem se expressar, mas grande parte das pessoas não sabe. Assista a esse vídeo para você saber em que turma que você está. Eu tinha até pensado em deixar esse vídeo fora da série Sucesso, mas faz parte da série Sucesso, porque você saber se expressar também vai fazer parte do seu sucesso. Você, por exemplo, pode pensar em ser empreendedor, mas você não sabe que caminho que vai seguir a sua carreira. Você já pensou um empreendedor se você, por exemplo, se torna um palestrante? Você já pensou se você começa a falar errado em cima lá do palco fazendo a sua apresentação? Eu não estou falando em falar aquele português castiço, aquele português rigorosamente correto. Não, tudo bem, a gente pode falar uma linguagem coloquial, mas, poxa, o português anda sofrendo muito, né, meu irmão? Mais do que o português da padaria que ganha pouco, que acha que o pão está muito barato pelo trabalho que ele tem. O nosso português realmente está muito maltratado. A mais óbvia prova disso é quando você vai nas redes sociais. Pelo amor de Deus, meu irmão, realmente dá dó. O pior é, como eu falei, não precisa ser um português rigorosamente completo, mas às vezes as pessoas falam tão mal que fica até difícil entender o que elas estão dizendo. Aí já se torna uma dificuldade de expressão que vai te atrapalhar na sua vida de empreendedor. Tem até erros engraçados. Você quer ver um só? Vou te dar um exemplo. O cara não sabe se vai chamar o sujeito de você ou de senhor. Ele acha que você pode ser muito ousado e senhor pode ser, ao contrário, muito rigoroso. Aí ele chega para o sujeito e diz assim: eu quero falar consigo. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero falar com ele. Está dizendo para o cara assim: eu quero falar com ele. Ele está querendo falar com o sujeito, com aquele cara que está na frente dele. Porque consigo significa com ele ou com ela, e não com você ou com o senhor. Quer ver uma frase em que pode-se usar a palavra, esse termo, consigo? Ela levava consigo uma bolsa meio esquisita. Ou seja, ela levava com ela uma bolsa meio esquisita. Quer ver outra? Ele levava consigo sempre uma gramática debaixo do braço. Só que nunca consultava essa gramática. Ele levava com ele uma gramática debaixo do braço. Quem nunca ouviu a pessoa falar rúbrica em vez de rubrica? Olha, se fosse rúbrica, teria que ter acento no U. Rúbrica não existe. E eu já cheguei em vários cartórios em que o sujeito diz assim: coloca aí a sua rúbrica. Eu acho que as pessoas acham algumas palavras mais elegantes e passam a chamar de um jeito completamente estapafúrdio. Tá bem, eu já sei o que você vai dizer. Ah, porque ninguém sabe mesmo, então quantas pessoas errarem, ninguém vai ficar sabendo. Mas não é verdade. Tem pessoas que sabem, e muito mais do que a gente imagina. Só que as pessoas, quando sabem pelo menos um pouco, se sentem até agredidas com essa balbúrdia linguística. Eu vou te confessar uma coisa. Eu não gosto de parecer que eu estou esnobando o português, não, porque o português é uma língua que tem algumas complicações que várias pessoas erram. Mas eu já desisti de ler alguns livros, porque tropecei num erro, tropecei no outro, tropecei no outro. Aí tem uma hora que a gente vai ficando com tanta raiva que a gente desiste de ler o livro. Olha, falando em rede social, outro dia eu recebi um recado assim: que Deus te dê muita saúde e força a vida toda. Aparentemente, nada incorreto. Não fosse o fato de que a pessoa enfiou lá um ponto de interrogação no final da frase. E eu perguntei para ela: vem cá, você está perguntando se Deus vai me dar muita saúde e força? Ou você está afirmando? E a pessoa me respondeu: não, eu estou afirmando que Deus vai te dar muita saúde e força. E de novo, ponto de interrogação. Eu falei: pô, tá gozando com a minha cara, né? Aí eu descobri, gente, que as pessoas não sabem usar a crase, que todo mundo erra na crase, isso já está cientificamente provado. Agora, as pessoas não sabem usar o ponto de algumas pessoas, não vamos generalizar, não sabem nem para que serve o ponto de interrogação. Por exemplo, as pessoas não sabem usar o ponto e vírgula.
nas várias leituras que eu faço, eu não vi uma vez o ponto e vírgula ser empregado corretamente numa frase. As pessoas até tentam e criam os maiores absurdos com ponto e vírgula. O bichinho sofre mais até do que a crase. É uma coisa de louco. Então é melhor não usar, né? É possível evitar o ponto e vírgula. Já a crase, onde ela tem que estar, ela tem que estar. Mas tem as pessoas que fazem de conta, não coloca a crase e diz assim, se tiver errado sem crase, faz de conta que eu esqueci. Eu costumo contar uma história que é pura verdade. O problema é o sistema educacional brasileiro que também contribui muito para isso. Você quer ver? Um dia eu assisti uma entrevista do João Ubaldo Ribeiro, o falecido João Ubaldo Ribeiro, em que ele conta que um livro dele foi analisado numa prova de vestibular. E ele dizia nessa entrevista que nem ele, que era o autor da obra, conseguia responder as perguntas. Eles tornam a literatura, por exemplo, uma coisa tão enigmática e insuportável que nem o autor consegue responder as perguntas numa prova de vestibular. Não adianta ficar obrigando os alunos a lerem coisas que eles ainda não estão preparados para ler. Começa com uma literatura leve, uma literatura que eles gostem. Façam, por favor, senhores professores, com que eles passem a gostar de ler. Que a partir do momento em que eles passarem a gostar de ler, aí eles vão passar a ler. Agora, nas escolas, o que as pessoas ensinam, na maior parte das vezes, é que os alunos passem a detestar ler. Eu, quando dava aula na universidade, dei aula durante 10 anos no curso de comunicação social de uma universidade, eu percebia que os alunos de comunicação, especialização em jornalismo, não liam nem jornal. Novamente, não estamos generalizando. Não eram todos, mas a maior parte. Olha, do jeito que as coisas estão, não precisa nem falar tão corretamente. Basta não assassinar o português. Agora, tem uma consequência grave disso. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que uma vírgula fora do lugar na frase pode mudar o sentido da frase. Eu ainda vou ter a oportunidade de dar alguns exemplos aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou deixar para depois. Mas, às vezes, uma vírgula fora do lugar inverte o sentido da frase. Sabia disso? Então, não é só questão de purismo, de achar que tem que falar tudo rigorosamente correto, mas é uma forma de expressão. A língua, o idioma, é uma forma de expressão. Então, você tem que aprender a se expressar corretamente. E tem outro aspecto grave, o efeito multiplicador do erro. Uma pessoa ouve, acha que está errado, aí passa adiante, errado. Aí vai o outro, ouve, tá errado, passa adiante errado. E aí vira essa balbúrdia. Qualquer dia a gente vai ter uma nova Torre de Babel. Com a diferença que as pessoas não se entendiam na Torre de Babel, porque cada um falava um idioma. Mas daqui a pouco, todo mundo falando português, ninguém vai se entender. Vai ser a Torre de Babel do português. Eu já recebi frases que eu não entendi. E, em modéstia à parte, eu não sou nem um pouco burro. Mas é porque a pessoa falou de uma forma tão louca. Eu já trabalhei numa entidade em que havia um advogado que escrevia tão mal, mas tão mal, e o cara era advogado, nada contra essa categoria. Ele escrevia tão mal que ninguém, não era só eu não, ninguém entendia o que o sujeito escrevia. Sabe o que acontece? Vou acabar rapidinho que já está ficando muito longo. Muita gente pensa que para saber português é preciso estudar gramática. E a gramática é um fantasma na vida de algumas pessoas. Tem pessoas que têm verdadeiro ódio, têm uma verdadeira alergia da gramática. Mas você sabia que você pode saber português sem precisar ficar estudando gramática? Pode parecer novidade isso para você, mas é perfeitamente possível. E como esse vídeo está ficando muito longo, eu vou explicar isso para você no próximo vídeo. Como estudar, aliás, como dominar o português sem precisar ficar pendurado na gramática. E vou anunciar também uma promoção minha para que todo mundo comece a falar português de forma mais correta sem precisar ficar pendurado na gramática. Gostou, né? Aguarde o próximo vídeo. Enquanto isso, eu vou te pedir só um favor. Respeita o português como você respeita a sua mãe. O português é aquele
idioma que você fala desde criança. Portanto, ele é a língua mater, ou seja, a língua mãe. Então, respeite o português como você respeita a sua mãe. Já tá bom demais. Até o próximo vídeo.